Olá, eu sou a autora Vanderkelly Damasceno e venho apresentá-los o trabalho intitulado Bambus vulgaris, caracterização das propriedades mecânicas do bambu cultivado em Redenção, Ceará, Brasil. Segundo a Organização Internacional do Bambu, INBA, 60 bilhões de dólares é o montante que o bambu movimenta anualmente em todo o mundo, onde os maiores produtores mundiais são a China, o Brasil e a Índia. A China é a líder na produção mundial de bambu e tem uma vasta lista de utilidades da planta, cerca de 1.500 aplicações. O bambu e sua madeira tornaram-se alternativas sustentáveis aos materiais convencionais que compõem os projetos de engenharia e arquitetura, devido às diversas vantagens desse material, como o cultivo fácil e de baixo custo, o crescimento rápido, a elevada produtividade por hectare, a baixa densidade, a alta resistência à tração e à compressão, além da baixa energia de produção. Quanto aos materiais e métodos dessa pesquisa, foi utilizado o bambu típico da região do Ceará, no Brasil, de gênero bambusa e espécie B. vulgaris ou Bambusa vulgaris. Os cômodos da espécie B. vulgaris apresentam altura média de 10 metros a 20 metros, diâmetro entre 4 cm e 10 cm, estrutura ereta próxima à base e encurvada ao longo do topo. A seleção dos cômodos de bambu foi realizada a partir de amostras representativas da área de cultivo e com idade média entre 3 a 5 anos de plantação. Foram utilizados foices para corte do cômodo de bambu, a uma altura média de corte a partir de 30 centímetros do solo. Após o descarte da parte superior, não utilizáveis do cômodo, foram obtidas varas com um tamanho aproximado de 3 metros, sendo estas divididas em 3 partes iguais, seria basal, a região basal, o intermédio e o topo. Foram coletadas varas de bambu maduras e livres de defeitos aparentes, apresentando maior rigidez dos cômodos. As varas foram abrigadas em local livre de intempéries, como chuvas e raios solares, e posicionadas na vertical para secagem natural ao ar. As varas de bambu foram cortadas em serra de bancada, com disco de corte apropriado para madeira, conforme as dimensões especificadas em cada ensaio, e se fez necessário o capeamento dos corpos de prova em bambu, com massa adesiva de base epóxi, devido aos desvios médios de planicidade das amostras cilíndricas, que após os cortes resultaram em valores superiores a 0,20 mm, limite preconizado pela NBR 16828, parte 2 de 2019. Então foram realizados ensaios de caracterização mecânica do Bambusa vulgaris, sendo analisada a resistência à compressão e a resistência ao cisalhamento, ambas as resistências paralelas às fibras. E a amostragem de corpos de prova foi dividida entre a região basal, intermédio e topo, com e sem nó. Aqui na figura 1 apresento a vocês o bambuzal, onde foram coletadas as amostras, ainda a etapa de corte dos cômodos de bambu, amostras após os ensaios de resistência à compressão paralela às fibras e resistência ao cisalhamento também paralelo às fibras. Aqui a gente tem as 4 imagens, A, B, C e D. Já na figura 2, apresento o gráfico de tensão à compressão em relação à deformação longitudinal para amostras sem nó e com nó, onde para as amostras sem nó se observam valores maiores de tensão à compressão e deformações para a região do topo, obtendo-se valor máximo de tensão média aproximadamente igual a 48 MPa. Houve queda gradual para os valores de tensão e deformação no sentido topo-base, constatando-se resistência à compressão média de 42 MPa para a região intermediária e 37 MPa para a posição basal. Para as amostras com nó, se observam maiores valores de tensão à compressão e deformação para a região do intermédio, obtendo-se, na verdade, valor máximo de tensão média igual a 33 MPa, e ainda resistência à compressão média de 32 MPa para a região basal e de 30 MPa para a região do topo. Agora a tabela 1 apresenta os resultados de resistência à compressão média do bambu B. vulgaris, onde foram obtidos os maiores valores de resistência à compressão paralela às fibras em amostras sem nó, as quais apresentaram um teor de umidade médio de 12%, mais menos 3%, conforme a ISO 22157 de 2019. No entanto, foram verificados valores de umidade superiores ao descrito nessa referida norma para amostras com nó, aqui indicado na tabela em vermelho, que pode justificar a menor resistência à compressão para os corpos de prova situados no topo e com nó,
Segundo Salgado Neto, em 2018, esse autor constatou distinção na ruptura dos corpos de prova à compressão com encenó, onde se verificou propagação de aberturas do eixo longitudinal para amostras na presença de nós, sendo o eixo considerado como ponto de fragilidade na direção longitudinal. Os resultados similares ao estudo foram obtidos por Gavame e Marinho em 2005 para o bambu de outra espécie, o Guadua angustifolia, onde os valores da compressão variaram de 25 MPa para a região do topo sem nó e 32 MPa para o topo com nó, obtendo valor médio de 29,5 MPa. A figura 3 apresenta o gráfico de tensão ao cisalhamento em relação à deformação longitudinal para amostras sem nó e com nó, onde para as amostras sem nó se observam maiores valores de tensão ao cisalhamento e deformações para a região intermediária, observando-se maior valor de tensão médio igual a 5 MPa, e ainda constatou-se resistência ao cisalhamento médio de 4 MPa para a região basal e 3 MPa para a região do topo. A tabela 2 apresenta os resultados de resistência ao cisalhamento médio do bambu B. vulgaris, onde foram obtidos maiores valores de resistência ao cisalhamento em amostras com nó para as regiões basal e topo e sem nó para a região intermediária. Todas as médias apresentaram o teor de umidade médio, conforme o intervalo indicado pela ISO 22157 de 2019, como mencionado, com um intervalo de 12% mais menos 3% de umidade, de teor de umidade, sendo observada maior umidade para as amostras com nó. Os resultados obtidos no presente estudo para a resistência ao cisalhamento foram superiores aos apresentados no estudo de Gavame e Marinho em 2005 para o bambu Guadua angustifolia, onde os valores de resistência ao cisalhamento variaram de 3 MPa para a região do topo sem nó e 2 MPa para o intermédio com nó, obtendo um valor médio de 2,02 MPa. Então, através desse estudo, foi realizada a caracterização do bambu de espécie Bambusa vulgaris ou B. vulgaris quanto às propriedades mecânicas, onde foram obtidos maiores valores de resistência à compressão paralela às fibras em amostras sem nó, 37 MPa, 42,5 MPa e 48,2 MPa para as posições basal, intermédio e topo, respectivamente. Portanto, obtivemos maior valor para a região do topo e sem nó. No ensaio de resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, foram obtidos valores em amostras com nó para a região basal, 4,6 MPa, e topo, 3,4 MPa, e sem nó para a região intermediária, 5,1 MPa. Assim, os resultados de caracterização mecânica demonstram o potencial do bambu aplicado à construção civil como material alternativo, tendo em vista os valores de resistência à compressão média de 37 MPa, resistência ao cisalhamento médio na ordem de 4 MPa, comparativos ao concreto convencional, com resistência à compressão de 34 MPa e resistência ao cisalhamento de 7 MPa. Segue ainda as referências desse estudo. E eu agradeço. Obrigada.